Graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você que está online também, estamos dando sequência à série de estudos que nós estamos fazendo em Marcos. Portanto, hoje nós vamos estar lendo e meditando em Marcos 8, de 14 a 26. Eu vou estar lendo, eu peço que você esteja acompanhando aqui nos telões, ou aí na tela do seu televisor ou celular. A palavra do Senhor nos diz: ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isto e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam. Têm o coração endurecido. Têm os olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então chegaram em Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem. E, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, respondendo a visão, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos por esta oportunidade que temos, Senhor, estarmos de portas abertas, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito possa ter livre acesso em nossos corações. Nos ajuda a entendermos da Tua palavra, Pai. É minha oração, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Este texto fala sobre o fato de não enxergarmos as coisas, de pessoas que não estão enxergando nada do que o Senhor dizia. Este texto também fala sobre o fermento. Mas o que é o fermento? A Bíblia, quando retrata e fala sobre fermento, ela quer dizer contaminação. Algo que venha mudar a matéria original. O que o fermento faz? Muda a forma desse produto, se eu colocar numa massa. Muda a textura desse produto, muda a cor. Dependendo do fermento, se for biológico ou não, se for químico, pode até mudar o cheiro desse produto. Então, o Senhor, ele está aí na realidade, também falando neste texto sobre o fermento. Mas interessante, porque fariseus, saduceus e os próprios discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo? Por que será? O que será que o Senhor tinha a dizer, Jesus tinha a dizer a respeito da contaminação? Para nós entendermos um pouco, vou dar um contexto deste momento que Jesus estava vivendo. Jesus, ele agora está há mais ou menos 1 ano da sua morte. Ele saiu de Cafarnaum, vai para a terra dos gentios, para a Fenícia, ao norte, ao lado esquerdo do mar Mediterrâneo. Vai para a cidade de Tiro. Lá aquela mulher fenícia vai atrás do mestre, gritando para que ele libertasse sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Jesus sai dali, vai para Sidom, para a terra de Baal. E de lá ele volta para a cidade de Galileia. E desce para Decápolis, as 10 cidades gregas que tinham muitos deuses pagãos, como Zeus, Artemis
e tantos outros. Ele vai até o Mar da Galileia somente com os 12 discípulos. Esse período na vida de Jesus demora mais ou menos 3 meses. Por quê? Ele percorreu uma distância de mais ou menos 230 quilômetros a pé, cruzando as montanhas do Líbano, descendo pela Síria, partindo para a terra dos gentios. E ali ele liberta a filha da mulher Cirofenícia. Depois, quando chega ao Mar da Galileia, por Decápolis, a terra dos gentios. Uma multidão ouvia falar de Jesus. Eles vêm ao encontro dele, colocando aos seus pés cegos, paralíticos, coxos, mudos, surdos. A Bíblia nos fala que Jesus curou a todos. De forma que aquela multidão de pessoas que não conheciam Jesus, agora passaram a glorificar o Deus de Israel. Esse é o contexto desta parte do texto onde nós estamos. Jesus estava caminhando ainda lá com esta multidão há 3 dias, e Jesus mostra aí compaixão pelos gentios quando ele fala para os discípulos: nós temos que dispensá-los. Nesse momento, Jesus ali faz a multiplicação dos pães. Esta foi, na realidade, a segunda vez. A primeira vez onde havia sido feita a multiplicação dos pães seria na Galileia, próximo a Betesda. Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus fez o milagre tanto em judeus como com gentios. Depois de fazer o milagre na terra dos gentios, Deus nos ensina que ele, após alguns meses dali, ele estaria falando aos seus discípulos para irem ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus estava mostrando para seus discípulos que para ver os judeus não era o único povo. Existiam outros povos e nações na terra que seguiriam a ele também. Jesus, na Galileia, ao norte de Israel, fez milagres. João, no final do seu livro, fala que, se relatado na sua totalidade, não haveria livros para relatá-los. Interessante. Esse é o contexto pelo qual nós estamos. Por quê? Tantos milagres, como nós vemos aí que João fala que não caberiam em livros, e as pessoas ainda contendiam, né, herodianos, fariseus, né, e nós vemos no texto que os próprios discípulos são questionados pelo Senhor: o que está acontecendo? Vocês não veem, vocês não ouvem? Com tantos milagres? Talvez isso aconteça nos nossos dias também. Nós estamos na igreja e nós buscamos milagres. Não que a gente não precise de milagres. Às vezes, nas nossas vidas, nós precisamos, sim, de um milagre. Mas não vivermos só de milagres. O que nós precisamos é uma vida de comunhão. E os discípulos estavam com Jesus, porém não estavam entendendo o que o mestre dizia. Por quê? Segunda questão. Naquele contexto onde os discípulos estavam vivendo o melhor de Jesus. Já estava caminhando para a sua crucificação. Ou seja, eles já tiveram a oportunidade de conhecer e ver quem era Jesus, quem era o mestre. E também não entenderam. Muitas vezes nós estamos na igreja e também não entendemos o que o Senhor quer para nós. Vivemos o do melhor e não compreendemos. Por quê? Os discípulos estavam preocupados com o pão. Estavam com seus corações duros, como o dos fariseus e saduceus. Não podiam discernir a vontade e ensinamento do mestre. Assim fazemos em nossa vida com os milagres de Deus. Ficamos insensíveis. Interessante. A gente se converte, vai para a igreja, né? Ah, que igreja maravilhosa. Que pastor maravilhoso. Que diáconos. Nossa, que banco. Que ar condicionado. Que louvor. Nossa, pessoal da recepção. Que maravilha. Aí depois, puxa vida, o irmão do louvor podia ter colocado
um lazinho com sol ali na passagem, né? Pô, a irmã podia ter dividido com a outra, elas cantam bem, né? Esse banco. Pô, mas o ar tá frio hoje, tá quente, né? Poxa vida, aquele irmão da recepção, do estacionamento, ele me pôs o carro lá no fundo, não deixou parar na frente. Por quê? Por que isso acontece? Porque o nosso coração vai se tornando duro. Por quê? Interessante que uma vez eu vi uma ilustração e um certo homem disse que saiu a viajar com outro homem e aí ele chegou à noite e eles foram orar. O primeiro orou, o Senhor, aquele monte, aquela lista. E aí disse amém. Aí o segundo disse, Senhor, te agradeço por esse dia em nome de Jesus. Amém. Ué, mas essa é só a sua oração, você disse que é crente? Aí ele disse, não, é que na realidade, as minhas necessidades, as minhas angústias e alegrias, eu já coloquei durante o dia pelo Senhor. Eu estou caminhando com Ele. Agora simplesmente estou dando uma boa noite. É necessário que nós tenhamos comunhão. Nós estamos buscando, e qual é o segredo dentro dessa comunhão? E o que tem a ver o fermento com a falta de entendimento? Com o passar dos tempos, na nossa vida cristã, nós vamos ficando autossuficientes. Com o nosso conhecimento, com o pouco e parco dinheiro que às vezes temos, com o conhecimento, nós vamos nos achando bam, né? E ficamos em cima da carne seca. E, na realidade, o que acontece? A gente não vai entendendo mais os milagres de Deus na nossa vida. Uma outra ilustração. Um camarada disse que tinha uma reunião muito importante no seu escritório, onde se iria decidido muitos milhões. Então, ele começa a rodar, não acha lugar. Ele fala, Senhor, me ajuda, me arruma um lugar. Se o Senhor me arrumar um lugar, a partir de domingo eu vou todos os domingos na igreja e eu paro de beber. Aí, de repente, um camarada, ele estava orando ainda, um camarada saiu, ele estacionou assim, Senhor, pode deixar que eu já arrumei aqui uma vaga. É assim que nós fazemos. Nós não reconhecemos mais a soberania e a ação de Deus sobre as nossas vidas. Os discípulos não viram 2 multiplicações? Não viram todos os milagres? E eles estavam preocupados com um pãozinho. Será que o Senhor, que multiplicou para 5.000, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, não poderia ali, com um pãozinho, dar comida para 13? O que será que o Senhor está nos dizendo que nós não estamos entendendo? Será que o Senhor tem nos dito coisas espirituais e nós temos pensado em coisas materiais? O nosso eu, o nosso querer, o nosso fazer, a nossa necessidade. A palavra de Deus diz que nós devemos, Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos buscado, temos ouvido, temos realmente crido que esse Senhor, Ele pode fazer esses milagres na nossa vida? O que Ele queria dizer, então, com o fermento? Ele estava dizendo, tome cuidado com as influências. Quem te influencia? Quem você ouve? Quem você segue? O que você vê? Isso tudo define você no futuro, se você realmente vai para a eternidade. Por que aquele pastor que era tão bom e os diáconos não é mais? Aquela igreja era tão boa, não é mais. O que mudou? Precisamos tomar conta com o fermento. É isso que a palavra quer dizer. Vigie, tome cuidado, pense, analise. Os discípulos estavam sendo contaminados pelo fermento de Herodes. Eles estavam se deixando envolver pela situação local daquele momento. Então é importante que nós venhamos pensar no teu local de trabalho. As pessoas que você convive estão te levando para o céu ou para o inferno?
Nós temos que tomar cuidado com as nossas amizades, com as nossas, com as pessoas que nos cercam, com quem nós conversamos, porque elas nos influenciam no que fazemos. E exatamente o que estava acontecendo com os discípulos. Eles se deixaram influenciar pelo fermento. E a conversa não era pãozinho. A conversa era: vocês não estão entendendo que vocês devem buscar o evangelho, o primeiro amor, o evangelho verdadeiro que eu ensinei a vocês, Jesus. Então nós vemos o quê? 3 aspectos interessantes e relevantes que nós podemos tirar dessa primeira parte do texto. Lembre-se da fidelidade de Deus. É interessante que com o passar do tempo a gente não se lembra mais, né, do que Deus fez. Se você parar para ver quantos milagres Deus já fez na tua vida, a gente esquece, né? Quantos livramentos o Senhor nos deu. Quantas coisas o Senhor nos presenteou. E como os discípulos, na hora da necessidade, por que não lembramos? Então, primeiro alerta. Lembre-se da fidelidade de Deus. Não esqueça dos milagres de Deus. Memorial em nossas vidas. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles acabaram de atravessar, o que fizeram? Cada tribo pegou uma pedra e erigiu um altar. Para quê? Para ir lá adorar? Não, é um memorial, um lembrete daquilo que o Senhor fez na vida deles. Quando você anota na tua Bíblia coisas que Deus te fala. Um exemplo. No meu chaveiro eu tenho um chaveiro que é aquela camiseta amarela do Só Jesus Cristo Salva. Vocês sabem aquela camiseta, né? Eu tenho um chaveirinho que é aquela camiseta. Jesus transforma. Por quê? Quem conhece a minha história, né? No passado eu tive problema com drogas e com álcool, né? Aquele chaveiro me lembra todo dia de onde eu vim, quem eu era. O Senhor me mostra de onde Ele me resgatou. Então nós precisamos lembrar de onde nós viemos. Se nós estamos hoje comendo picanha e antigamente comíamos arroz com ovo, não é por nosso mérito. É porque o Senhor nos conduziu a esse ponto. Então procure lembrar-se da fidelidade de Deus. Deus é fiel sempre. Sempre. A palavra do Senhor em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não se esqueça. Memorial. Não como a mezuzá, algo mecânico, mas traga à sua mente aquilo que te traz alegria, que te lembra daquilo que Deus fez. Você vai chegar em alguns momentos onde você fala assim: eu não sei, o troço está preto. Mas eu sei que Deus vai me ajudar, porque Ele já me ajudou antes. Creia. Creia. Não se permita ser contaminado pelo fermento desta época. Coloque sempre em sua mente os memoriais. Sim, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar. Primeiro ponto. Segundo, tome cuidado com o seu coração. Guarde, cuide do seu coração. Como os fariseus e saduceus estavam com seus corações endurecidos. Como eu falei da música, a gente vai ouvindo, vai se deixando levar pelo lado homem e nos esquecemos de que Deus está nesse negócio. E que o único que pode me tirar da presença de Deus sou eu mesmo. Se eu estiver caminhando de acordo com a vontade de Deus, nada pode me tirar da presença de Deus. Mas eu tenho que estar debaixo do guarda-chuva dele, segundo a vontade dele. Aí nada me abala. Porque a única coisa que pode me tirar da presença de Deus sou eu mesmo. A minha arrogância e o meu coração endurecido. Então, quando nós começamos a endurecer o nosso coração e não ver mais a mão do Senhor, ou os milagres em nossas vidas, nós começamos a sair fora da sua proteção e da sua guarda. Pense nisso. A palavra de Deus em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração,
pois dele depende toda a vida. Seu coração está duro em quê? Por quê? Leve para o Senhor. Ore. Senhor, essa questão está dura, está difícil. Eu preciso da tua ajuda. Que eu sei que não é a tua vontade. Isso é o fermento que eu deixei entrar. Mas eu preciso que o Senhor tire. Eu preciso que o Senhor limpe. Ore para que o Senhor faça o trabalho na sua vida. Terceira coisa, tenha discernimento. As coisas não são o que parecem. Muitas vezes, nós enxergamos as coisas que nos acontecem no nosso meio em função daquilo que nós vemos, daquilo que nós analisamos como homens. E nós temos que analisar na ótica espiritual. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Valorize o que é importante na vida. Compreenda as coisas. Temos dado valor ao que é importante? Família, igreja, a sua vida devocional. Você tem dado valor a essas coisas? Ou nós estamos correndo atrás do vento? Aquilo que nada agrega às nossas vidas. Temos que ter esse cuidado. Efésios 5, de 8 a 10 diz, Efésios 5, 8, isto, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivem como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu preciso discernir a tua vontade a cada dia, a cada decisão, a cada negócio que você fizer. Senhor, onde é que o Senhor está? Eu não posso ser contaminado pelo fermento deste mundo. Eu preciso entender qual é o teu querer. Lembre-se da fidelidade de Deus. Tome cuidado com o seu coração, guarde e peça a Deus discernimento. A palavra do Senhor diz que se nós temos necessidade, falta de conhecimento, de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de forma liberal. E para nós fecharmos, Jesus saindo dali, Ele vai fazer um milagre. Mais um milagre. E uma coisa que é interessante nós vermos, se nós seguirmos aí o texto, que é o que Deus faz comigo e com você. Nós vemos aí que ele chegou em Betsaida, trouxeram o cego e pediram que ele fizesse alguma coisa por ele. Qual a primeira ação que o Senhor fez? Tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. É isso que Deus faz comigo e com você. Quando nós pedimos, Senhor, me ajuda, tira essa cegueira da minha vista, tira esse fermento do meu coração, o Senhor vai falar, então vem. Vem aqui, que eu vou tratar com você. E nós precisamos entender que muitas vezes a ação do Senhor, ela não é mágica. O que aconteceu com o cego? O Senhor, aqui diz o texto que ele cuspiu, né? Impôs as mãos. Será que o Senhor estava cansado, ele estava com pouco poder? Porque parece que não curou, né? O que você está vendo? Ah, eu estou vendo, mas parece árvore andando. Será que Jesus estava sem energia ali? Estava cansado? Falhou? Não. É para nos mostrar que a mudança em nossas vidas é paulatina. Jesus mostra nesse milagre que ele veio, pessoas andando como árvores. Aí Deus foi e trabalhou de novo. Permita que o Senhor trabalhe em sua vida. Muitas vezes nós saímos correndo já, vendo pessoas como árvores para nós. Tá bom, Senhor. Tá ótimo, eu não via nada. Calma. Espere o Senhor cumprir a obra que Ele tem para você. De forma paciente. Assim como Ele fez com aquele cego. Ele poderia ter feito de uma vez. Por que Ele não fez? Deus quer trabalhar a minha paciência, a sua paciência, o seu entendimento. Deus quer trabalhar conosco, a cada um de nós, de uma maneira diferenciada. Então nós vemos, até neste milagre, a maneira com que Deus trabalha comigo, com você. Permita-se ser trabalhado pelo Senhor.
e que nós possamos, como o Senhor fez esse alerta aos discípulos, que tomassem cuidado com o fermento, que nós também possamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós pensamos, que nós lemos, que nós vemos, que nós analisamos, que nós conversamos, que nós possamos estar ponderando e colocando isso tudo sempre à luz de Cristo, para que Ele verdadeiramente seja exaltado e tudo que é de ruim possa ser tirado do nosso coração. Porque um coração duro tira de nós a alegria e nos afasta do Senhor e nos impede que nós venhamos ser trabalhados por esse Cristo que te ama e me ama e quer ver a cada um de nós alegres, envolvidos na obra do Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos ter batalhas. Nós vamos ter batalhas. Nós estaremos felizes, porque o melhor lugar para o cristão é na presença e na obra do Senhor. Senhor Deus, graças, Senhor, te damos pela tua palavra. Usa, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar tocando em cada coração. Te agradecemos, ó Pai, pela leitura e exposição da mesma, Senhor. É a minha oração, meu agradecimento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.